live falando o seguinte: o que te amedronta? Você acredita que tem pessoas que têm medo do próprio futuro? Pessoas que têm medo de pensar naquilo que está por vir, né? Tem pessoas que morrem de medo de pensar no futuro, tem medo da pobreza, tem medo de doença, tem medo de miséria e acabam não vivendo o presente. Pessoas que têm medo do futuro não vivem intensamente o seu presente, perdem a oportunidade de desfrutar as bênçãos de Deus agora, no hoje, nesse exato momento. Deixa eu te dizer uma coisa: nós não temos outro tempo senão um tempo chamado hoje, um tempo chamado agora. O passado já não nos pertence mais e no futuro nós não podemos botar força para fazer coisa alguma. Então precisamos viver intensamente o dia de hoje, o presente, o agora, para que vivamos realmente e possamos, por meio do hoje, construir, aí sim, um futuro que nos alegra, que nos traz paz e alegria e principalmente convicções no nosso Deus. Não adianta você ficar preso no seu passado, o seu passado já não te pertence mais. Não tem como você mudar absolutamente nada. E nem também o teu futuro, porque o futuro você não pode exercer força nele, ainda que te pertença, mas você não consegue criar uma estratégia no futuro, você não consegue exercer algo no futuro, você só vai conseguir fazer coisas agora, no hoje, em um mundo que é exclusivamente seu e um mundo que é exclusivamente meu. Nesse mundo nós podemos realmente fazer aquilo que nós desejamos, aquilo que nós queremos. Infelizmente, o medo tem atormentado muita gente. Nós vamos entrar hoje aqui nos versículos de 11 a 15 do capítulo 14 do livro de Provérbios. E eu quero ler para você primeiro, antecipadamente, esses 5 versículos. Depois nós vamos entrar aqui em mais um tema extraordinário, especial, para edificação da tua vida. Não esquece de compartilhar. Coloca o dedo aí nesse aviãozinho e vai compartilhando. Compartilha aí para o máximo de pessoas que você puder, para que muita gente possa ser alcançada com essa live de hoje. Então vamos ler aqui Provérbios capítulo 14, verso de número 11 até o verso de número 15. Diz assim: a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos retos florescerá. É isso mesmo. 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Verso 13. Até no riso tem dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. O infiel de coração dos seus próprios caminhos se farta, como do seu próprio proceder o homem de bem. E verso 15, o simples dá crédito a toda palavra, mas o prudente atenta para cada um dos seus passos. Essa é uma palavra para hoje, né, nas nossas vidas. Provérbios, capítulo de número 14, verso de número 11 até o verso de número 15. Fato é que o medo do desconhecido, leva aos homens a uma mística procura em busca do conhecimento do seu próprio futuro. Veja, o homem, por medo do que está por vir, por medo daquilo que ele não entende, do que ele não conhece, por medo de que seu futuro não seja aquilo que ele espera ou deseja, não entendendo o homem que o futuro nada mais é do que a colheita daquilo que plantamos no presente, ele se atemoriza, sem expectativas daquilo que está por vir, e entra numa busca, numa procura louca e mística acerca de conhecer o próprio futuro. Isso é algo muito comum em toda a humanidade. Eles correm em busca de conhecer o futuro, porque não entendem que o seu futuro nada mais é do que a colheita daquilo que se plantou no seu presente. Então, a gente vê as pessoas no mundo correndo atrás de signos, astrologia, esoterismo, ocultismo. Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, já acreditou nisso, né? Já viveu a sua vida com base em previsões astrológicas, previsões dos zodíacos, dos signos ou coisa parecida. Você foi do tempo que comprava revista na banca para saber o que diria o teu futuro com base nos zodíacos, nos signos,
no ocultismo, esoterismo ou coisa parecida? Você já estendeu a mão para uma cigana ler as linhas e dizer qual seria o teu futuro? Você já pagou para uma cartomante tentar através das cartas dizer o que te espera diante de você? Você já buscou o ocultismo tentando desvendar os mistérios do teu futuro? Bom, eu tenho que te falar, mas o futuro nada mais é do que a colheita daquilo que plantastes no presente. Aquele que planta vento, mais cedo ou mais tarde, acaba colhendo tempestade. Infelizmente, muitas pessoas no mundo ainda vivem em busca de tais coisas. Veja, muita gente levantando sua mão dizendo: eu já passei por isso, eu já fiz isso, eu já busquei, sim, comprei muita revista quando era adolescente, já olhei horóscopo, disse Vicky Dias. Veja, quem mais? Muita gente aí dando testemunho que já passou por isso e já realmente buscou nos signos, na astrologia, esoterismo, ocultismo, uma promessa de aliviar a ansiedade naquilo que está por vir. Isso é só uma tentativa, né? Uma busca. Sei lá, há 30 anos atrás disse a Ju, né? Eu, Manuel e Sirlene estamos ligados. Isso aí, fica ligadinho aí, não perde nada, né? Então, assim o homem faz escolhas que acabam comprometendo o seu próprio destino. Veja, se as pessoas começam a desejar, a querer entender de fato, por meio dessas buscas místicas sobre o seu futuro, acabam comprometendo o seu próprio destino. São escolhas que fazemos na vida e que nos levam a caminhos maus. Eu entendo e já vi, irmãos, pessoas que já se casaram com base em esoterismo. E eu te digo, existe até o esoterismo gospel, né? Pessoas que se casam e tomam decisões com base em profecias alheias, de pessoas que nada tem a ver com a sua própria vida. Não que o espírito da profecia não esteja presente na igreja hoje, não é isso que eu estou dizendo, mas pessoas que se tornam gospel místicos, né? Pessoas que buscam no misticismo gospel uma fonte de inspiração para viver o seu futuro, ao invés de permanecer fiel àquilo que a palavra de Deus diz, né? Nós não podemos, de fato, esquecer que a palavra de Deus é a única verdade latente e poderosa em nossas vidas, que nos garante um futuro de paz. Jamais. Esta busca incessante pelo conhecimento do próprio destino não é vã. Por que que pessoas buscam incessantemente tentar entender o próprio futuro? É uma busca que foi inspirada pelo diabo? Não. É porque houve de fato uma perda coletiva de algo que nos inspirava com base naquilo que é o futuro. Você precisa entender que dentro do reino do Espírito, que dentro do ambiente espiritual, o qual o nosso espírito já conhece, a nossa mente está alheia a essa verdade, mas que Deus habita nesse ambiente, não existe passado, presente e futuro. Nós vivemos uma eternidade em Deus, e é nessa eternidade que nós estamos ligados, e por isso ansiamos tanto o entendimento do futuro. É por causa disso que os seres humanos buscam incessantemente tentar conhecer. Não é vã essa procura de certa forma é até lícita, só que se procuram em caminhos errados. Se procuram em caminhos errados. Buscam por caminhos que parecem bons, mas certamente são caminhos de destruição. Veja, o errado não é você querer entender o seu futuro. O errado é o meio pelo qual você busca tal conhecimento. As pessoas se perdem exatamente nas escolhas daquilo ou do caminho que os levará àquilo que parece lhe ser lícitos. Essa é que é a grande questão. Então veja, a busca pelo conhecimento do futuro ou do destino não é uma busca vã, não é algo que foi inventado. A verdade é que, como seres espirituais, nós deveríamos conhecer a eternidade, mas por causa do pecado fomos tolhidos disso. Por causa do pecado ficamos presos em um tempo que é passado, presente e futuro, o qual nós só temos o agora, o hoje, para vivermos intensamente e para podermos glorificar ao nosso Deus com a nossa própria vida. Bom,
essa busca pelo conhecimento do futuro é fruto de uma perda coletiva do espírito de sabedoria e revelação que é tão natural nos filhos de Deus. Jesus, antes da sua partida, ele disse: eu vos enviarei o outro Consolador. E esse outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, que o mundo não o vê, que o mundo não conhece, mas nós o conhecemos, porque hoje, definitivamente, ele habita em nós. Esse Espírito da verdade deve nos guiar a toda a verdade e nos anunciar as coisas que hão de vir, as coisas que hão de acontecer. Por que que o Espírito Santo pode nos anunciar o nosso futuro? Porque ele já esteve lá. O Espírito Santo é Deus e ele vive no ambiente eterno. Ele já conhece tanto o nosso passado, quanto o nosso presente, quanto o nosso futuro. Então, se você viver segundo as orientações de Deus, segundo as orientações da palavra, você não precisa temer o seu futuro, porque Deus, com certeza, já esteve lá. Deus primeiro estabelece o futuro para depois dar o seu start no nosso presente. Isso é extraordinário. Veja, quando Deus criou Marcelo, primeiro ele fez o futuro para depois ele dar um start no presente e disse: comece. Comece. Antes de fazer o presente, ou antes de começar o meu presente, Deus já estabeleceu o meu futuro. É isso que a palavra de Deus diz em Isaías 46, verso 10. Isaías 46, 10 diz assim, quero ler para você: desde o início faço conhecido o fim, disse Deus. Desde o início faço ou torno conhecido o fim, desde os tempos remotos, o que ainda virá. Que digo, o meu propósito permanecerá de pé e farei tudo o que me agrada. Deus torna conhecido o fim antes mesmo do começo. Então, o que precisamos, pois, para que tenhamos uma vida de paz e larguemos, ou passamos a abrir mão da ansiedade acerca do nosso futuro? Tudo o que nós precisamos é, primeiro, não temer o nosso futuro. Deus foi quem o estabeleceu. Mas precisamos apenas permanecer fiéis à rota que por ele foi estabelecida. Então veja, Deus primeiro estabeleceu o meu futuro, depois deu um start no presente e traçou uma linha entre o presente e o futuro. E disse: siga, essa linha se chama Palavra de Deus. Se eu permanecer fiel às orientações do Espírito e da Palavra, eu chegarei exatamente no destino que Deus preparou de antemão para que eu e você andássemos nele. Não precisamos então temer o nosso futuro. Deus já esteve lá. Jamais precisaríamos temer o futuro se nós tivermos a consciência plena de que Deus já esteve lá e que Ele está nos conduzindo como um pai segurando a mão dos seus filhos faz para que eles atravessem uma rua em segurança. Assim também o nosso Deus nos apanha pelas mãos, como uma galinha que protege os seus pintinhos debaixo de suas asas. Ele também nos conduz de forma triunfante todos os dias das nossas vidas. Deus é especialista em, de fato, trazer sucesso para a vida daqueles que o temem. Tema o Senhor, e esse é o princípio da sabedoria, e a sabedoria está ligada diretamente ao sucesso humano. Aleluia! Precisamos estar fiéis na rota que Deus estabeleceu, atentos então às orientações do Espírito Santo, para que jamais nos desviemos dos caminhos da paz. Se nós permanecermos fiéis às orientações da palavra e do Espírito, jamais temeremos o nosso futuro. Deus foi quem o estabeleceu. Ele já esteve lá. Portanto, permaneçam firmes e constantes e sempre abundantes na obra do Senhor, porque Ele preparou um futuro de paz para mim, para você, para todos nós, no poder do nome de Jesus. Agora, atente, pois, para Provérbios capítulo 14 e verso de número 11. Diz assim: a casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Veja, para que eu preciso temer o futuro, se aqui na palavra já diz qual é o futuro?
Qual é o futuro do ímpio? Ser destruído. Mas qual é o futuro do justo? Florescer. Atente para essas palavras e você vai ver que não tem porquê nós ficarmos procurando o que acontecerá no meu futuro. A casa dos ímpios será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. A casa, a palavra casa, descrita na Bíblia, também significa corpo terreno ou vida terrena. Então ele diz, qual é o futuro do ímpio? Daquele que não pratica a palavra, daquele que vive na contramão do que a palavra de Deus diz. Ele diz, a sua vida será destruída. Não precisa ser nenhum esotérico, não precisa ler a mão de ninguém para saber que uma pessoa que não anda segundo os princípios de Deus vai ter um futuro, infelizmente, de alguma forma deplorável. Agora, se eu quero ter um futuro de paz, a Bíblia diz que o meu futuro pode ser um florescer. O meu futuro pode ser realmente um futuro de flores, né? Basta que eu ande segundo a justiça estabelecida por Deus. Quando eu ando justamente, obviamente que eu estabeleço o meu futuro. O que é o meu futuro senão a colheita daquilo que eu planto no presente? Se hoje eu planto sementes de paz, eu vou colher um florescer de paz no meu futuro. Se eu planto injustiça, carnalidade no meu presente, certamente eu vou colher no meu futuro na mesma proporção. Então, a casa do justo florescerá. Isso é que importa para nós e o nosso futuro já está descrito. Provérbios capítulo 14, versículo de número 12, diz assim: então, nessa jornada entre obedecer e não obedecer, nessa jornada de escolhas entre andar impiamente ou justo, em justiça e santidade proveniente da verdade, eu preciso fazer escolhas todos os dias. E o versículo 12 diz, e há escolhas, há caminhos que parece certo ao homem, mas no final conduz ele à morte. Há muitos caminhos, há muitas escolhas que os homens fazem no decorrer da sua jornada terrena, que aos seus olhos naturais parecem caminhos de paz, parecem caminhos bons, parecem caminho de justiça, parece caminhos que o levam à retidão, mas diz a palavra de Deus que no final ela procede para a morte. Então veja, o que determina se você tem vida ou morte? O que determina se você tem vida ou morte são as escolhas que você faz. É isso que vai determinar se a sua vida no final é boa ou ruim, né? Quero mandar um abraço especial para o meu irmão e amigo, o senhor Vandir, direto de Londrina, pequena Londres, o pai da nossa querida Cachone, que está aí nos assistindo hoje, ao vivo comigo hoje. Coisa boa, viu? Obrigado pela participação. Então veja, as escolhas com base nos prazeres do mundo levam o homem à destruição, ainda que pareçam certos e vantajosos. Não importa quão bonito pareça a escolha que você fez, que não tem base naquilo que a palavra de Deus diz, o final vai ser trágico. Porque o diabo não tem nada bom para nós. O diabo não quer trazer nada que seja agradável aos homens. O diabo só traz roubo, morte e destruição. É isso que ele faz e é isso que ele traz todos os dias. Portanto, nós precisamos fazer escolhas que estejam ou que tenham base naquilo que a palavra de Deus diz. Esse é, ou essa é a única garantia que nós temos de um sucesso no nosso futuro. Versículo de número 13, ele dá sequência ao 12 e ele diz, mesmo no riso o coração pode sofrer e a alegria pode terminar em tristeza. Veja, tem caminhos que parecem bons, mas no final levam à morte, porque mesmo no riso o coração pode sofrer. Ainda que na escolha de algo, naquele momento te traga prazer, te traga alegria, te traga contentamento imediato, te traga um prazer momentâneo, essa alegria do coração pode terminar em tristeza, diz a palavra de Deus. Se a escolha não for certa, o final será trágico. Então, mesmo no riso, este coração pode sofrer, e a alegria momentânea pode terminar em tristeza, diz o sábio no versículo 13. Ou seja, no primeiro momento tudo pode parecer perfeito. No primeiro momento, tudo pode parecer sublime, mas o tempo se encarregará de mostrar as agruras de uma decisão errada.
de uma escolha equivocada. Esse é um fato, essa é uma verdade. Versículo de número 14 diz: e neste caminho os infiéis receberão a retribuição da sua conduta, mas o homem bom será recompensado. Perceba que neste caminho cada um receberá de acordo com a sua própria conduta. O nosso futuro, vou repetir pela terceira vez, nada mais é do que a colheita daquilo que plantamos no presente. Aquele que planta, colhe. O nosso futuro tem base nas escolhas do presente. O passado já ficou para trás. Precisamos realmente exercer uma força, num determinado sentido, naquilo que escolhemos no presente, porque assim garantiremos um futuro de paz. É isso que a Bíblia mostra, que de fato aqueles que são infiéis receberão a sua justa recompensa, mas também o homem bom receberá a recompensa da sua própria conduta. É aquilo que plantamos no presente que iremos colher abundantemente no futuro. Prepare o seu futuro com sementes de paz. Plante aquilo que é bom. Faça a bondade, exale amor, demonstre toda a sua afetuosidade, demonstre a sua generosidade, demonstre hoje todo o seu calor humano para que você possa de fato receber no futuro aquilo que você plantou hoje. Versículo de número 15 diz assim: o inexperiente acredita em qualquer coisa, mas o homem prudente vê bem aonde pisa. Veja, a gente não pode ser precipitado em determinadas escolhas da vida. A gente não pode realmente fazer escolhas de qualquer jeito, né? A gente precisa de fato ser prudente nas nossas escolhas. O que nos livrará de tais enganos é a experiência. Porém, a experiência, ela só vem com o tempo. Com o tempo. É o tempo que se encarregará de nos preparar cada dia mais para escolhas. Portanto, precisamos estar ou conectados com pessoas experientes, maduras e que podem, associadas a nós, nos levar ao crescimento, ou ter paciência com o próprio crescimento para fazer escolhas cada vez mais sábias. Então, veja bem, uma associação com alguém mais maduro, mais perspicaz, mais experimentado na vida, que as suas cãs, possam trazer consigo as experiências de um viver. Isso vai enriquecer a tua vida. Isso vai amadurecer você de uma certa forma. Essas associações podem fazer com que você cresça cada vez mais e torne-se uma pessoa cada dia melhor e mais sábia. O que nos livrará de tais enganos é a experiência. Ou você aprende a ouvir conselho dos mais experientes, ou virá coitado e sofrerá as suas próprias escolhas, A gente precisa de fato estar atentos àquilo que outros já passaram, já viveram e podem nos ensinar com as próprias escolhas. Veja, alguém escreveu certa vez e com muita propriedade, com muita sabedoria, que o homem inteligente aprende com os próprios erros. Um homem e uma mulher inteligente, eles aprendem com os próprios erros. Isso é inteligente. Isso é inteligente. Aprender com os erros é algo inteligente. Mas sabedoria mesmo é você aprender com erros de outros. Para que eu preciso passar pelas mesmas coisas se alguém já passou por mim? Bom, nessa pegada você tem alguém que já passou por tudo quanto há pressão no mundo. O nome dele é Jesus de Nazaré. E deixou para nós toda a sua experiência lavradas em escrituras sagradas, para que nós possamos ser inspirados pela sua experiência e não vivermos as agruras da vida. Bom, seja inspirado por Cristo Jesus. Seja inspirado pela palavra de Deus. Muito obrigado, eu amo você. Então, podemos de fato viver com base nos erros alheios, para que não venhamos a cometer os mesmos erros. E Jesus, ainda que não tenha errado, nos deixou uma vida íntegra,
perfeita, para que por meio dele, pela sua experiência de vida, nós possamos viver vida plena e de paz. Bom, chegamos no final de mais uma live, mais uma manhã de ensino, mais uma manhã inspiradora, na companhia do Espírito Santo e na sua companhia. E hoje, em um dia especial, tem bolo de aniversário. Isso mesmo. Então fica aí, eu quero me despedir mais uma vez com parabéns para você, para a Bárbara que está aí nos assistindo e para a tia Ângela Cury. Completam hoje mais uma primavera, fazem mais um aniversário e nós, a sua família, estamos aqui para desejar a vocês muitas, muitas, muitas felicidades. Beijo no coração de vocês, fiquem na paz e até amanhã. Beijo em nome de Jesus. Tchau.